A Reserva Federal considera que as taxas de juro em mínimos se justificam pelo menos até 2014 e fez ontem uma previsão mais otimista quanto ao crescimento e mesmo o desemprego nos Estados Unidos. Espera-se de facto que haja aqui uma recuperação sólida da economia norte-americana e se justifica esta posição da Fed? Bem, sólida não diria tanto, diria mais consistente e moderada. Moderada pelos padrões americanos. Moderada porque permanecem diversos constrangimentos que estiveram na gênese da crise financeira, nomeadamente o excessivo endividamento das famílias e a situação do mercado imobiliário. Mercado que, não obstante ter vindo a recuperar, como de resto foi reconhecido pela própria Reserva Federal, continua a ser caracterizado como estando numa situação depressiva. Se justifica este comprometimento da Fed em manter as taxas de juros em mínimos históricos, eu creio que sim, e eu faria ainda mais. Ou seja, na reunião de janeiro a Fed passou a considerar como objetivo para a inflação um crescimento de 2% do deflator do consumo privado, enquanto para o lado do emprego passou a ter como referência a taxa de desemprego a longo prazo, que eles estimam que se situa entre os 5,2% e os 6%. Acontece que, na condução da política monetária, basicamente a Fed vai tentar atuar para minimizar esses desvios. Apesar da taxa de desemprego estar neste momento a cair, encontrava-se em março ainda em 8,2%, e as próprias previsões dos responsáveis da Fed ao longo do horizonte de previsão aponta para que no final de 2014 ela ainda esteja entre 6,7% a 7,4%, o que significa que a consequência disso, obviamente, deve ser uma política monetária bastante acomodatícia. E eu acho que aí a Fed ainda poderia fazer mais. Porquê? Porque a política orçamental durante os próximos anos vai ter que ser menos expansionistas, atendendo a que os Estados Unidos também têm um elevado déficit orçamental. E a Fed, obviamente, aí poderia compensar através da sua política monetária, não de uma forma generalizada, mas especialmente direcionada para a aquisição de obrigações titularizadas ligadas ao imobiliário. Porquê? Porque tem sido exatamente no mercado imobiliário em que os canais de transmissão da política monetária menos têm funcionado. Ou seja, apesar das taxas de referência para o mercado estarem bastante baixas, existem spreads muito elevados e, de modo geral, os critérios de concessão de crédito permanecem bastante restritivos. E, nesse sentido, seria um estímulo adicional para este setor, que, por exemplo, ao nível da criação de emprego, praticamente não criou emprego nos últimos 2 anos, ao contrário, nomeadamente o setor dos serviços e da indústria, que tem suportado a criação de emprego nos Estados Unidos e conduzido à redução da taxa de desemprego. E também, se olharmos, por exemplo, no caso das vendas de casas, praticamente os últimos 2 anos foram os piores anos desde que existe o registro, ou seja, basicamente desde os últimos 50 anos. E, nesse sentido, faria sentido esses estímulos adicionais. O problema é que parece, pela forma como, nomeadamente como correu ontem a conferência de imprensa, que este não é o cenário central para os responsáveis da Reserva Federal. Obviamente que há alguns responsáveis que defendem esses estímulos adicionais, mas, por outro lado, há quem considere que nem sequer a Fed se deveria obrigar até 2014 a ter as taxas em mínimos. E nesse compromisso, em princípio, não haverá estímulos adicionais, a menos que a situação económica se deteriore, que haja também algum recrudescimento das próprias volatilidades nos mercados financeiros e com impactos nas condições de financiamento das famílias e das empresas. E outra situação tem a ver com o próprio término da operação Twist, que vai terminar em junho, e que a Reserva Federal espera que não tenha grandes impactos o fim da operação.
Mas que caso tenha ali algum impacto sobre o mercado da dívida americana, que de facto possa haver estímulos adicionais por parte da Reserva Federal. Em relação à Europa, nos últimos dias, François Hollande tem sublinhado a importância de um pacto para o crescimento. Já disse mesmo que França não vai assinar o acordo, o pacto orçamental. O próprio presidente do BCE já fez o mesmo alerta nesse mesmo sentido. De facto, o pacto orçamental tem essa lacuna, ou seja, faltam medidas para o crescimento. Concorda com este ponto de vista? Sim, de modo geral concordo. A austeridade tem sido a resposta alemã à crise, mas a questão que se coloca é que caso a taxa de desemprego na Alemanha estivesse em 15% a 20%, como está em Portugal e na Espanha, seria essa a forma de sair da austeridade defendida pela Sra. Merkel? Fazemos então o paralelo com os Estados Unidos. Ainda ontem Bernanke, durante a conferência de imprensa, reiterou aquilo que já tem afirmado em diversas ocasiões, ou seja, a consolidação orçamental é de máxima importância no médio prazo, mas no curto prazo a economia ainda carece de estímulos. Pronto, e basicamente deve ser esta a solução para a Europa. A solução que, de resto, na semana passada, o próprio Fundo Monetário Internacional veio defender no seu World Economic Outlook, ou seja, que a crise da dívida soberana na zona euro não se resolverá apenas com austeridade. E que, de facto, os países que têm margem para o fazer devem fazer uma consolidação orçamental mais lenta, caso contrário as consequências serão contraproducentes, provocando uma recessão e por conseguinte quedas nas próprias receitas e uma consolidação orçamental que acaba por não se verificar. Espera-se que esta postura do FMI sobre a crise da dívida e sobre a forma de a resolver tenha consequências para países como Portugal, que se encontram atualmente num forte processo de consolidação orçamental. Desde logo tenderá a aliviar a pressão sobre o país, na medida em que defende que a resolução da crise da dívida soberana terá que ser feita de uma forma mais mutualizada, e daí o fundo receitar também a emissão de eurobonds, e não apenas por parte dos países que estão a ser pressionados pelos mercados ou sob ajuda externa. Depois, e como temos vindo a referir também noutras ocasiões, que deverá haver muito pouco espaço para mais medidas de austeridade que estejam focalizadas em aumentos de impostos ou em reduções dos rendimentos das famílias devido aos seus efeitos recessivos e contraproducentes. Mas ao mesmo tempo, e isso é importante, que as reformas estruturais que o país e que, de um modo geral, a zona euro terão que prosseguir, na medida em que só essas asseguram, no médio e longo prazo, um crescimento sustentável do produto e do emprego.